Eu tive um tempo na Tailândia trabalhando como missionário. E depois de eu trabalhar um certo tempo, num período bem curto, eu era numa região que era uma região de grande prostituição na Tailândia. Eu fiquei ali por alguns dias, porque quando eu cheguei, eu e a Ju na Tailândia, a gente ainda não tinha uma base onde a gente deveria ficar. Então a gente ficou hospedado na casa de um amigo meu que fez o curso junto comigo da Jocum, mas na Tailândia. E aí eles nos receberam e a gente ficou por um espaço mais ou menos de umas 2 semanas, se eu não me engano, 2 a 3 semanas. E então a gente começou a rodar nos projetos que haviam nessa região. E dentro desse projeto havia um projeto chamado Tamar. Eu não sabia o nome desse projeto, eu ainda tateava no inglês praticamente, mas eu conseguia conversar. E dentro desse projeto, esse projeto se dizia basicamente isso. Eles, dentro das ruas de prostituição, que era muito forte na Tailândia, um nível de prostituição extremamente elevado, pelo menos nessa região, em que muitas mulheres havia tráfico exatamente de meninas mesmo para prostituição. Outras vinham porque os estrangeiros vinham com esse intento. Então a gente ficou nessa área e a gente foi para uma dessas bases exatamente para ver e entender um pouco do trabalho que eles faziam ali na Tailândia, nessa área específica. E esse projeto era chamado Tamar, mas eu não tinha conhecimento a respeito disso. E aí eles disseram que na verdade era que as pessoas vinham e evangelizavam essas ruas de prostituição e alcançavam essas prostitutas. E essas prostitutas, uma vez que elas entregavam o seu coração ao Senhor e se rendiam ao Senhor, elas não tinham mais o que fazer. Por quê? Porque elas não poderiam mais viver na vida de prostituição. E muitas delas já não têm mais família, muitas delas eram vindas ou oriundas de outros países, principalmente dentro daquela região ali. E o projeto, ele fazia exatamente isso, ele não somente trazia a vida dessas pessoas ou dessas prostitutas que eram salvas pelo Senhor, então eles traziam para elas o direito de terem uma casa, uma comida e profissão. Ensinavam para elas cursos de cabeleireiro, de manicure, de salão de beleza, basicamente era mais ou menos isso. E aí o projeto era fazendo exatamente isso, trazia essas mulheres, uma vez resgatadas, davam dignidade para elas e davam uma função, uma profissão. E essa profissão fazia com que as pessoas caminhassem, tivessem sua honra, seu próprio dinheiro com dignidade e vivessem a vida. E elas, por sua vez, acabavam se tornando uma nova vida e instrumento de Deus para alcançar as amigas que não saíram ainda daquela vida. E o projeto exatamente trazia isso, Projeto Tamar. E eu fiquei pensando, Projeto Tamar, o que está acontecendo? E aí eu não sabia disso e aí eles me explicaram qual era a forma de como o projeto se desenvolvia. Era um projeto extremamente pesado dentro daquela área, um projeto mas extremamente maravilhoso da parte de Deus, de alcançar aquelas vidas dentro de um país exatamente que tem, eu acho que quase 70% de população budista. E aqui nós estamos com a história de Tamar. A história de Tamar é essa que ela entra na genealogia de Cristo. Mas entra na genealogia de Cristo como uma descendente do Messias, ou seja, Cristo tem uma prostituta como mãe. Temos uma outra prostituta como mãe de Cristo, a Raabe. Mas todas as duas mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus, para que Deus mostrasse que não é mérito do homem que o Cristo vem, mas é por pura graça e misericórdia de Deus de transformar as vidas e fazer delas instrumento de sua graça e de misericórdia. E aí é que é interessante, porque a história narra exatamente a vida de um homem ou um rapaz, a gente ainda pode assim dizer, que é Judá. A Bíblia declara que no capítulo de número 37, Judá foi o cabeça para matar o seu irmão, José. Ele disse lá, está vindo o sonhador, vamos matar José e vamos ver o que vai dar os seus sonhos. O seu irmão mais velho, Rubem, depois disse, não vamos matar o nosso irmão, porque a gente vai sujar, vamos colocar ele aqui nessa cova, nessa cisterna seca, deixa ele lá, porque ele pensava em voltar e pegar o seu irmão e mandar para casa de volta. Mas aí Rubem ele vai embora durante esse tempo, para fazer os trabalhos que ele tem que fazer com o gado, e o tempo se passa. Quando o tempo vai se passando e eles estão começando a jantar, o menino está lá chorando, agoniando, seja lá o que for que está acontecendo. Ele diz, por favor, me salva, eu sou teu irmão, por favor, me tira daqui, não façam isso comigo não. Eles nem se dão conta com isso.
Judá mais uma vez aparece no texto e diz assim mesmo. Ele vê uma caravana de ismaelitas passeando. Ele disse: para que a gente vai matar o nosso irmão? Qual é o lucro que a gente tem se matar o nosso irmão? A gente vai ter que fazer a mesma mentira, do mesmo jeito, do mesmo modo, e a gente não vai lucrar nada com isso? Não. Vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar José, tirar ele da cisterna e vamos vender essa caravana e deixa que ele morra por a mão de outras pessoas. A Bíblia declara que Judá estava liderando todo o tempo. E aí então os irmãos foram convencidos por Judá para fazer o que Judá estava decidindo: vender o seu próprio irmão como um escravo. E assim foi vendido. Durante esse tempo, a Bíblia declara que agora Judá, olha o que acontece. Aconteceu que por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de Adulamita, chamado Ira. Ou seja, quando ele retorna à casa dos seus pais, ou seja, quando todo mundo volta para a casa dos seus pais, e já tinha sido anunciado que a mentira, que José havia sido morto por uma fera, o povo, ou seja, Judá, ou melhor dizendo, Jacó, ele chora e se desespera. Mas o luto não passa-se um mês e lá já está Jacó chorando a vida do seu irmão, ou melhor dizendo, a vida do seu filho, a vida do seu primogênito, do filho da sua segunda esposa, Raquel, daquela a quem ele amava. E quando seus irmãos chegam, ele vê o triste estado do pai, chorando por um filho que estava vivo, mas não sabia porque a mentira foi dada e ele acreditou naquela mentira. Porque eles também iam dizer o quê? A gente vendeu ele como escravo? Não podia dizer. Era um pecado atrás do outro. Só que quando tu passa a acreditar que tu fizeste alguma coisa muito certa, muito correta, que tu obteve lucro com alguma coisa, tu tem que te deparar diante daqueles que tu feriste, diante daqueles que tu machucaste, diante daqueles que tu não querias fazer isso. Tu querias fazer isso com a vítima, mas não com aqueles que amam a vítima. Nossas relações estão entrelaçadas. Nossas vidas estão todas conjugadas. Não pense que se eu ferir a minha esposa, eu não vou estar ferindo a minha mãe. Na verdade, eu estaria ferindo a minha mãe. Minha mãe ia me bater muito se eu ferir minha esposa. Pensa, com certeza ela ama mais ela do que eu. Pode ter certeza disso. Eu conheço minha mãe. Estou falando de nome mesmo. De convicção, com propriedade. Pode ter certeza. Mas se eu ferir ela, vai vir a mãe, a irmã, o pai. Por quê? Porque ela está entrelaçada, amado. Por mais que talvez eu tivesse pirando os cabeção, vamos dizer assim, e ferisse a minha esposa com qualquer tipo de palavra, com qualquer tipo de dano, eu não estou atingindo ela, eu estou atingindo um monte de pessoas que fazem parte dela. E talvez a igreja inteira me batesse por causa disso. Eu não duvido. Não duvido mesmo, não. Mas aí qual é o problema disso? É porque a gente não consegue entender na nossa ira, na nossa raiva, e a gente desfere o conteúdo todo da nossa ira, da nossa raiva, contra um ser como esse, vamos supor. Mas a gente não entende que esse ser está conectado com tantas outras pessoas e que a gente não quer ferir essas pessoas. E quando esse ser desaparece, a gente tem que lidar com a conexão que essa pessoa tinha. E a conexão que Judá tinha, ele tinha com seus irmãos. A Escritura diz que Judá era muito franco. A personalidade dele, apesar dele ser irado, apesar dele fazer tantas coisas erradas, ele era muito franco, ele não mantinha uma mentira. Então, quando ele se deparou com a mentira de todos os seus irmãos e eles estavam permanecendo nessa mentira, ele olhava para isso e dizia: não dá para aguentar não. Quando ele olhava o seu pai, definhando dia por dia, ele disse: não dá para aguentar isso não. A consciência culpada que ele levou os seus irmãos a permanecer na mentira, porque foi ele que liderou essa mentira. E os seus irmãos mantendo a mentira, e ele disse: não dá para conviver nesse ambiente de podridão. Minha consciência é incapaz de aguentar isso. É incapaz de olhar para o meu pai dia após dia, sabendo que foi eu, juntamente com meus irmãos, que fiz com que essa dor estivesse aumentando e se agravando dia após dia. Então o que Judá faz? Foge. Ele não resolve, ele foge. Ele não aguenta a sua cabeça, ele não aguenta aquela visão, ele não aguenta tudo aquilo e vai embora da casa. Ele se aparta da sua casa, não, a Escritura diz claramente: se apartou dos seus irmãos. Ele não se apartou só do seu pai, ele se apartou dos seus irmãos, porque ele e os seus irmãos estavam comunados num pacto
pacto para maldição. Não com seu pai, ele não tem mais ligação com seu pai. A ligação dele é com seus irmãos. Já entrou numa situação em que você se alia, entra em uma aliança para a maldade? E nessa situação você não aguenta mais viver naquela aliança, quando todos querem permanecer dentro dessa aliança. Judá não quer mais saber, e ele também não tem coragem mais de fazer a vontade e revelar a verdade, porque talvez seja muito ruim a verdade. Então ele decide o quê? Sair, deixar para trás. E é isso que Judá ele faz, ele vai embora, entra na casa de um amigo, um adulamita, Irão. E enquanto ele estava nessa terra, ele se encontra com uma mulher, ele achou uma mulher bonita assim, disse, vou ter essa mulher para mim. E ele foi na casa do pai dessa mulher e disse, eu quero casar com essa menina, me dá ela como casamento. E ele casou com essa menina. Dentro desse casamento ela concebe 3 filhos, Onã e Suá. Esses 3 filhos crescem, crescidos. Parece que Judá, ele olha assim, puxa, parece que Deus está me dando uma nova chance de começar a minha própria família e fazer ela diferente. Então a família cresce, esse menino começa a se desenvolver, então Judá diz assim mesmo, vou casar o meu primogênito. Então ele encontra uma mulher cananita, com quem ele também já tinha casado com uma mulher cananita, ele encontra uma outra mulher chamada Tamar. E casando com ela, ele pega essa mulher e casa com seu filho. Porque ele acredita de que, de alguma forma, esse casamento vai dar estabilidade, vai fazer com que a descendência, que agora ele está afastado da tribo de Judá, ou melhor, ele está afastado das 12 tribos de Israel, ou de seu pai, que a sua tribo prevaleceria, que a sua tribo não morreria. Porque eu tenho 3 filhos, e agora o meu filho, o meu primogênito está casando. Então, a multiplicação da família de Jacó está dando sequência, e a vida vai seguir. O que ele não sabe é que o seu filho primogênito leva o gene da sua própria vida. Que assim como Judá era perverso e mau, assim o seu filho também se torna. O seu filho não viu José, e nem o seu pai, quando decidiu que deveria matá-lo. Não viu o seu pai quando ele disse, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo para que a gente tenha lucro. Ele não viu nada disso. A Bíblia declara que era perverso diante dos olhos do Senhor. Ele casou com Tamar, uma mulher cananita que nada sabia de Deus, que não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, casa com essa mulher. E é ímpio, e parece que Tamar não é. É ímpio e perverso, parece Tamar uma mulher justa, e é tão justa que parece que é Judá, que ele olha para Tamar e disse, essa mulher pode mudar a vida do meu filho. Já pensou? Não tem muita gente que é assim? Que tem um filho perverso, ou tem uma filha ruim, e encontra numa mulher, ou num homem, num rapaz, e diz, esse vai mudar o coração do meu filho, essa aí vai mudar o coração do meu filho. Não, esse vai mudar o coração da minha filha. Mais ou menos acontece mais o inverso. Uma mulher querendo mudar o coração do homem, quando a mãe disse assim mesmo, não, meu filho é tão perverso, que eu vou pegar essa aqui, essa santa, vai mudar, vai dar ruim. Eu vi isso numa história, quando eu estava lá em Belo Horizonte, trabalhando como professor, né, era professor de física. E aí eu conversando com uma das professoras, não, eu sou separado. Aí depois a gente começou a ter mais amizade, aí começa a contar as histórias, né? E as histórias dela foi cabeluda. Por quê? Porque ela se casou de uma família cristã, amado. De uma família evangélica. A mãe era cristã. A mãe tinha um filho drogado. Não sabia o que fazer. Essa minha amiga se interessou por ele naquelas noites da vida, né? Não é cristã, mas era justa, trabalhava, decidida, fazendo as coisas certas, dentro de um patamar normal. O que acontece? Se afeiçoa, se apaixona, casa,
e na lua de mel ela já é abandonada. Ela não entende aquilo. Como é que ele saía durante a madrugada todinha, sumia e depois aparecia de manhã. Mas no afã da lua de mel, na beleza da lua de mel, e tudo seguia bonito, ela foi. A ideia é que ela, como ela trabalhava pela parte da manhã e ele trabalhava na parte do dia, era uma relação meio estranha, mas eles se ajeitaram e casaram. E a mãe desse rapaz dizia assim mesmo: olha que maravilha, meu filho, que maravilha, meu filho, que maravilha de esposa, você vai ganhar, tu ganhaste uma sorte, meu filho, uma mulher trabalhadora, verdadeira, compromissada, fiel, tu ganhaste. E ela paparicava ela gostava demais. 3 meses depois de casamento, ela não via o marido durante a madrugada. Ela disse: alguma coisa está errada, não pode dar certo isso. E ela correu para conversar com alguém, para falar com alguém da família, o que está acontecendo? Todo mundo se fechou em copas. Não, deve ser o trabalho deles, tinha uns trabalhos meio estranhos. Não demorou 6 meses, ela descobriu que ele era viciado em drogas. Cocaína, heroína, essas coisas aí. Sabe o que ela fez? Ela se separou. Mas sabe que antes dela se separar, o que ela foi fazer? Ela foi até a mãe desse rapaz e disse para ela assim: você sabia que seu filho era assim, por que você fez isso comigo? E a resposta da mulher: eu achei que você ia ajudar ele a mudar de vida. Mas se você achou que eu poderia mudar de vida, você deveria abrir o jogo. Se eu queria entrar ou não nessa luta. Era meu direito saber, você tinha a verdade e escondeu. Judá talvez seja esse pai que conhece o seu filho perverso e encontra uma mulher mais santa e mais justa, que não conhece o Deus. E diz: essa mulher pode mudar a vida do meu filho. A Bíblia é clara que quando eles casaram, Deus se indignou contra ele e o matou. É como diz o Salmo: conheces o poder da sua ira? Conheces a sua cólera e o temor que dela advém? Conheces? Deus se irou com ele e matou prematuramente. Então Judá, ele pensa, disse: morreu o meu filho perverso. Presta atenção, Judá era perverso. A primogenitura está caindo sobre a vida dele. O que ele gera de um filho, agora é o filho dele, que tinha 3, agora são 2. Então o segundo filho, ele chama o segundo filho e disse: olha, tu sabes que o teu irmão casou com Tamar e ele morreu e não teve filho. Agora é você que vai casar com Tamar, para que o filho dela que nasça suscite descendente a teu irmão. Não será seu filho, será filho de teu irmão. E como muito bem obediente, Onã disse: tudo bem, pai, vou lá. Então ele casa com Tamar, só que quando ele tem as relações, ele deu completa a relação. Ele joga o sêmen fora. Se joga o sêmen fora, nunca vai engravidar essa mulher. A Bíblia é clara que Deus olhou isso. E quando ele olhou isso, ele se indignou com a vida desse homem e o matou. Você está entendendo o que Deus está fazendo dentro de uma família que deveria ser santa, que deveria agir por amor e graça, mas ele faz tudo ao contrário? Você entende por que Deus zela tanto por um casamento, que o casamento seja santo dentro deles? Que as relações matrimoniais dentro daquele casamento sejam verdadeiras e santas, porque Deus está olhando? Que não pode ser defraudado, que não pode ser humilhado, que não pode haver humilhação dentro de uma relação sexual, dentro de um casamento. Deus está olhando tudo isso, amados. Deus não fecha os seus olhos. Não é porque você entrou no seu quarto com a sua intimidade, com a sua esposa, e aí Deus ele vai ficar assim: não, está tudo certo, está tudo bem, pode... Não é tudo bem. O autor de Hebreus, ele diz claramente: o Senhor se agrada de um leito sem mácula. O que é se agradar de um leito sem mácula? Que não haja mancha, que não haja perversidade, que não haja adultério, que não haja engano, que haja verdadeiramente o que Deus constituiu para ser o amor entre um homem e uma mulher, e o respeito que esteja lá. A manifestação do ato sexual ali é a manifestação do amor que eles têm um pelo outro, do respeito que eles têm um pelo outro, da honra que eles têm um pelo outro. Se não houver isso, Deus está olhando.
E ele vai matar. Então ele matou Onã. Agora Judá está com um filho só. O seu filho é pequeno. Seu filho é novo. Seu filho não tem idade para casar ainda com Tamar. Porque o primeiro morreu, o segundo morreu, agora é a obrigação do segundo, o caçula, o último filho. Casar com Tamar e suscitar filho ao primeiro. Então Judá, ele começa a pensar: meus filhos estão ruins, são péssimos. Agora é o meu caçula, está novo. Ele não tem tempo. Então ele diz: Tamar, volta para a casa dos teus pais. Veste as vestes de viuvez, fica lá na casa do teu pai, até que o meu filho se torne homem. Então eu posso dar você em casamento a ele. Tamar não tinha o que fazer. Está certo, Judá, vou voltar para a casa do meu pai. E voltou. A gente não tem essa ideia de vestes, porque uma mulher, se você vai na Índia, existe veste para todo tipo de pessoa. Quem é jovem usa um tipo de vestuário. Quem é mulher casada tem um outro tipo de vestuário. Só de você olhar para a veste da mulher, você sabe se ela é solteira, casada ou viúva. Só de você olhar. A gente anda aqui no nosso paizinho aqui de Alto Paraíso de Goiás, que muita gente gosta de se vestir de indiano, mas não sabe nem qual é, porque está se usando daquele jeito. Olha a roupa da Índia. Às vezes é uma roupa que é para viúva. Eu digo: porque gostou, é indiana. Mas tem um significado cultural naquilo, amado. Não é bobagem, não. E roupa de viúva é roupa de viúva, roupa de jovem é roupa de jovem, roupa de mulher casada é roupa de mulher casada. Todo mundo se veste da forma como é o seu status. Por isso que havia uma roupa de prostituta. Talvez uns 20, ou seja, uns 40 anos atrás, quando a Xuxa não entrou nos nossos programas de televisão, aparecendo com uma criança, mas uma grande prostituta, mostrando suas pernonas, em que os seus pais ficavam olhando a Xuxa bonita, grandona, dançando, e que a gente olha assim, era uma prostituta ensinando para os nossos filhos. Porque nenhuma mulher, nenhum respeito se daria a se fazer desse jeito. Mas se jogaram isso na televisão nos anos 80, e sabe o que a gente tem? Uma geração que passou a dançar na boquinha de garrafa, passou a se abusar e se mostrar como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e não é maravilhosa. A roupa da pessoa indica a dignidade que ela tem, amado, mostra exatamente o valor que ela tem a respeito de si próprio, o status que ela tem para você mesmo e para as outras pessoas. O que é realmente mais importante são os meus peitos, são a minha bunda. O que é mais importante para mim, para eu tanto mostrar para as pessoas? Parece difícil as minhas palavras, mas é isso, amado. É isso. Qual é o teu cartão? Qual é o teu cartão de visita? A gente não definiu mais isso. Por isso, tem pessoas que chegam na igreja com uma saia desse tamanho e senta na frente do pregador. Quando sentar, ela faz assim: como? Você está onde, amado? Perdeu a noção. Perdeu. Porque não tem mais padrão. Eu não estou pregando sobre vestes, amados. Eu estou pregando a respeito do teu caráter que tu queres mostrar. O que é importante para você? Como disse uma nossa irmã que se converteu aqui recentemente, pelas bocas dela, pela própria boca dela, ela disse: tudo que eu queria era se me mostrar gostosa para todo mundo. Quando Deus trouxe isso no meu coração, eu disse: eu parei de me mostrar assim. Continua jovem, continua bonita, mas não tem mais prazer de mostrar-se assim. Ela sente vergonha, porque ela sabe que isso não é o que ela é, amado. Não é o teu corpo. Você não é isso, amada. Você tem isso, mas não é isso. Há muito mais em você do que o seu próprio corpo. E a Bíblia diz que a beleza é efêmera. É efêmera. Rápido passa. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser a própria velhice, que ainda assim rapidamente passa. E se tudo que sobrou para você foi o corpo, tu vai ter muito problema para viver a vida quando passar dos seus 40, 50 anos. Mas Deus diz mais para Judá. E disse para Judá: Judá, começa a ajeitar a tua vida. Mas Judá não quer ajeitar. Judá ainda não está entendendo. Judá está com medo de entregar o seu filho, e o seu filho acontecer o quê? Morrer. E se ele morre, ele está apartado dos seus irmãos, ele acabou a descendência. Acabou ele.
Ele não terá mais um filho, não terá mais filhos para procriar, então ele morreria a si mesmo. O que ele faz na cabeça dele? O que ele está pensando? Ele está pensando no quê? Deus está me punindo pelos meus pecados. Eu fiz tanta maldade que agora Deus está operando isso na minha própria vida. Eu estou sentindo a dor de perder um filho e diante de mim. Eu perdi um segundo filho, está diante de mim, só falta o último. E o meu pai perdeu. E assim como meu pai perdeu o seu primogênito, ele só tem um segundo, que é o seu caçula. E agora eu estou na mesma posição que o meu pai, só que eu sei a verdade. Só que o meu irmão, o meu filho, o meu primogênito não era como o meu irmão José, o primogênito do meu pai. Ele era justo, ele era reto, ele era honesto. O meu filho era assim torto, perverso. Então Judá, com medo, ele disse: vai lá para a casa do teu pai e fica lá. Quando ele crescer, o menino cresceu. Chegou a hora de dar para a Tamar em casamento. Ele não dá. Não, esse filho vai morrer. Se ele casar, ele vai morrer. De alguma forma, talvez ele pensasse: Tamar era uma maldição para a vida dele. Já viu as pessoas mudarem a inversão? Acha que é a outra pessoa que é amaldiçoada e não somos nós mesmos os que somos os errados da vida? Não, é a outra que é errada. As coisas aconteceram porque é a outra. Nunca reconhece a si mesmo que ele é o que está errado e ele é que precisa de arrependimento. Então o tempo passa. O tempo passa, sabe o que acontece? Judá perde a sua esposa. Sua esposa morre. Quando sua esposa morre, ele começa a ficar enlutado, ficou triste. E depois, passado esse luto, a Bíblia declara que ele vai fazer a tosquia. Ou seja, havia um tempo de festa. Depois que o rebanho era tosqueado, havia uma celebração de grande alegria pela fartura que Deus havia dado. Então ele foi até essa região tosquear as ovelhas e celebrar essa festa. O tempo de luto havia passado, ele esqueceu. E ele esqueceu também que o seu filho está lá, guardado e protegido. E Tamar está longe. Vai viver e vai morrer viúva e nunca vai casar com meu filho. Então ele vai para Tímna. A Bíblia declara que os seus amigos chegam com Tamar e dizem assim mesmo: sabia que o teu sogro está indo a Tímna tosquear as ovelhas e festejar e celebrar? Tímna é perto. Beleza, obrigado pelas informações. Ela disse: sei que chegou a hora de ser me dada em casamento, mas ele não quer me dar. A Bíblia declara que ela tira as vestes de sua viuvez e veste outras vestes. Vestes de prostituta. Não é uma prostituta normal qualquer, é uma prostituta cultual, uma prostituta que era dedicada para um templo de Astarote. Uma prostituta, tipo assim, vamos pensar numa igreja qualquer aqui, seja lá qual for, tem muitas religiões por aí, deve ter uma loucura dessa por aí. E essa pessoa que era uma sacerdotisa, ela, para ter a experiência, ou melhor dizendo, o adorador ter uma experiência ligada com esse Deus que ele serviu, ela tinha uma relação sexual, para que ele, dentro dessa relação sexual, ele tivesse uma experiência de adoração com Deus, com esse Deus que ele estava servindo, Astarote. Então essa prostituta, ela ficava vestida com seus trajes em um determinado tipo de caminho, para que quando as pessoas passassem, no caso homens, essa mulher, eles pudessem ir até essa mulher, e essa mulher era convidada. Muitas vezes esses templos aconteciam dentro dessas orgias, assim, já posso dizer, dentro dos próprios templos, às vezes era fora, pois era uma sacerdotisa. E assim Judá olhou para a mulher: não sou mais casado, estou viúvo, estou de boa, estou na praça, estou na área. Ele ainda é um homem não casto como José. Moisés está retratando a história de dois homens que serão grandes na história de Israel. Um era totalmente puro, fiel, que não se corrompia, não era lascivo, não era iracundo, era perdoador, era misericordioso. Do outro lado temos Judá, um homem perverso, corrupto, cheio de injustiça. E todos esses dois, Deus vai fazer um só povo, para a sua glória e por sua graça. Então Judá, ele entra com essa mulher e disse: olha, eu não tenho nada, eu queria te possuir. Eu disse: o que é que tu tem aí para me dar? O que é que tu vai me pagar? Rapaz, eu não tenho nada, então me dá um dote, me dá algum penhor, me dá alguma coisa que tu possas me trazer. Eu disse: eu posso te dar um cabrito, então o que é que tu tem para me assegurar? Tipo assim, seria: cadê a tua carteira de identidade? Me dá a tua carteira de identidade, deixa eu ficar aqui com a tua carteira de identidade. Me dá teu cajado, teu selo e teu cordão. Passa para cá. Passou para cá, tiveram a relação. Ele nunca soube que ela era a sua sogra.
Sua sogra não, sua nora. Sou ruim desse negócio de fazer esse esquema, mas é sua nora. Deitou, foi embora, cada um. Chegou no acampamento onde ele tinha, disse: olha, meu amigo Adu, faz o seguinte, pega esse cabrito e leva para uma prostituta que está ali no meio do caminho. Tu leva para ela e traz de volta o que eu dei como penhor. É interessante como os amigos são amigos, né? Não? Eu não vi esse amigo dizer: por que tu está te prostituindo? Tu tem amigos somente para fazer aquilo que é errado? Esses são os teus amigos? Que quando tu diz uma coisa, tu consente no erro e faz exatamente aquilo que ele está dizendo? Pois esse era Adulamita, o amigo de Judá. Eu me deitei com uma prostituta, só que eu não tinha dinheiro, tá certo? Agora tu leva aí o cabrito para ela. Amigo, tudo bem, para já. São esses os amigos que tu tem na tua conta? Ou será que são os amigos que dizem: por que tu fizestes isso? Por que tu te prostitui dessa forma? Tu não sabes que tu é um chamado por Deus, tu não sabes que tu pertence ao povo de Deus, o povo da aliança, que Deus te ama. Por que tu vai fazer isso? Tu tens amigos que te chamam a atenção, ou tu tens amigos que te apoiam no pecado que você está vivendo? Você tem que parar para pensar nisso. Porque se você não parar para pensar a respeito de quem são teus amigos, Deus nunca será teu amigo. Porque Deus não tem pacto com alguém que anda nesse caminho, amado. O reflexo das nossas amizades mais profundas e mais verdadeiras é o reflexo que nós temos com Deus. Se Deus é meu amigo, como disse Davi, eu quero o justo perto de mim, que longe de mim os ímpios. Longe de mim. Com o ímpio a gente tem uma relação de trabalho. Eu posso sentar com qualquer ímpio e posso trabalhar num projeto de arquitetura, num projeto de construção, roçar à frente da igreja, fazer o que quiser. Mas ele não é meu amigo. Ele não faz parte do meu rol íntimo de confiança. Quem faz parte do rol íntimo de confiança é quem tem ligação com Deus. E aí esse Adulamita foi lá. Ele procura e... rapaz, não teve nenhuma prostituta. E o pessoal disse que não tinha uma prostituta. Nunca teve uma prostituta. Eu disse: fazer o quê? Que ela fique com o meu penhor, porque vai que acontece uma coisa e ela começa a difamar o meu nome. Pelo menos ela está lá com o penhor, eu vou dizer que eu ia pagar para ela, mas eu não paguei. Porque eu não encontrei ela. A Bíblia diz que 3 meses se passaram. E quando essa mulher se levanta, ela vai para a casa do seu pai, troca suas vestes de prostituta e veste suas vestes de viuvez. 3 meses depois, a barriga dela cresce. Olha, a tua nora está grávida. Ela adulterou. Por que ela adulterou? Porque ela estava prometida em casamento ao seu filho mais novo sua. Ou seja, ela era noiva. Num contexto de um Oriente Médio, num contexto bíblico, quando você faz um pacto para noivado, você já se casou. Qualquer relação de traição nesse meio é considerada adultério e você paga com a morte. Mas o que acontece? A Bíblia é clara então que Judá se ira demais, disse: manda essa mulher para fora, porque eu vou resolver 2 coisas. Uma é que meu filho mais novo não vai casar com ela. E segunda, que eu vou matar essa mulher, vou queimar ela. Vai ser queimada. Aí retira Tamar. Quando Tamar é retirada, ela vem com ela, com o bordão, com o cajado e o sinete, e entrega na frente do seu genro, o seu sogro, e diz: quem possui estes elementos, esses objetos, é quem me engravidou. Quando colocou isso diante dele, ele caiu. Ele caiu. Porque a partir de agora ele entende que a maldade do coração dele é muito grande, que ele ainda não havia resolvido sua vida com Deus. E o resultado foi, ele diz uma sentença só: tu és mais justa do que eu. Porque chegou o tempo de eu dar o meu filho a você em casamento e eu não te dei. Não é que Judá estava justificando os pecados de Tamar. Não é justificável nenhuma das situações. Mas ele reconhece que a maldade do coração dele propiciou esse tipo de situação. Que Tamar tivesse que fazer um extremo
para ser justificada, porque a vida de Tamar seria uma vida jogada ao relento, atrás, porque seria uma vida de viúva, merecendo o favor dos seus irmãos, tipo as migalhas, uma mulher rejeitada, sabendo que o seu marido, que deveria casar com ela, não pode casar, porque o seu genro, o seu sogro, não deu a ela em casamento. E nesse sentido, a Bíblia declara que Judá diz: tu és mais justa do que eu. Já parou para pensar que os teus pecados são motivo de outras pessoas pecarem também? Pela tua injustiça, outras pessoas cometem pecados, é que mostram que realmente essa pessoa só fez o que fez porque você não agiu com justiça com ela. Você queria largar ela numa situação de vergonha, e ela resolveu, por um ato impensado, resolver esse problema que você deveria ter resolvido. E a Bíblia declara que Judá, então, ela engravida, tem 2 filhos, e nunca mais, Tamar engravida, tem 2 filhos, e Judá nunca mais tem uma relação com ela, ficam separados. Mas os 2 filhos são filhos de Judá. A partir de então, a descendência de Judá não é em Sua, começa em Er. Quando você vai em Mateus capítulo 1, quando vai mostrar a descendência do Messias, de onde vem o Messias, ele diz Judá, Er, filho de Tamar. E aí depois vem e segue os outros filhos da descendência de Pérez, na verdade. Pérez, Tamar, Pérez, e assim segue a descendência de Pérez. Até Davi, e depois de Davi, Jesus. Nessa noite eu queria convidar você a inclinar sua cabeça. Porque Judá, ele teve que entender por muitas formas que a sua vida não pode viver dessa forma. E a experiência da dor de ser um perdido, de não ter mais descendência, Deus proveu para ele uma descendência, a descendência do Messias. Mas ele só pôde ser assim quando ele viu os seus próprios pecados caindo sobre a sua própria vida. E a dor que seu pai sentia, ele sentiu. O engano que seu pai sentia, ele está sentindo na pele. E agora, Judá está sendo quebrado. Judá agora, que antes era tão injusto e tão severo no seu juízo, ele dá um passo atrás. Não mata Tiná, Tamar. Permite ela viver e diz que ela é mais justa do que ele.